Rafael Mendes tinha 32 anos, uma dívida de R$ 87 mil, um carro que não ligava mais na primeira tentativa, um aluguel atrasado há 3 meses e uma sensação constante, pesada, sufocante, de que a vida havia decidido passar por cima dele sem ao menos pedir licença. Não era o tipo de homem que as pessoas olhavam na rua e pensavam, esse cara vai longe. Era o tipo de homem que as pessoas olhavam e desviavam o olhar rapidamente, não por maldade, mas porque havia algo nele que lembrava a todos de seus próprios medos, de suas próprias noites mal dormidas, de suas próprias contas que não fechavam no final do mês. Rafael era o espelho que ninguém queria encarar, e ele sabia disso. Sentia isso na pele todos os dias, desde o momento em que abria os olhos de manhã até o instante em que fechava, exausto, derrotado, já pensando nos problemas que o esperavam no dia seguinte. A história de Rafael não começou no fundo do poço. Ele não nasceu pobre, não cresceu sem oportunidades, não teve uma infância marcada por privações extremas. Na verdade, a infância de Rafael foi razoavelmente confortável. Seu pai era mecânico, trabalhador, honesto, um homem que acordava às 5 da manhã todos os dias sem reclamar e voltava para casa às 8 da noite com as mãos sujas de graxa e o coração limpo de consciência. Sua mãe era professora do ensino fundamental, paciente, dedicada, uma mulher que acreditava que a educação era a única herança que ninguém poderia roubar de um filho. Eles não eram ricos, mas nunca faltou comida na mesa, nunca faltou amor na casa, nunca faltou a sensação de que tudo ficaria bem desde que a família permanecesse unida. O problema de Rafael começou na adolescência, quando descobriu algo que seu pai e sua mãe nunca ensinaram, não por negligência, mas porque eles próprios nunca aprenderam a diferença entre ganhar dinheiro e construir riqueza. Para o pai de Rafael, dinheiro era algo que se trocava por trabalho. Você trabalhava, recebia, pagava as contas, e se sobrava alguma coisa, guardava embaixo do colchão ou numa caderneta de poupança que rendia menos do que a inflação comia. Para a mãe de Rafael, dinheiro era uma ferramenta para garantir segurança. Nada mais, nada menos. Nenhum dos dois sabia falar sobre investimentos, sobre juros compostos, sobre o poder do tempo aliado ao capital. Nenhum dos dois havia sido ensinado a pensar em dinheiro como algo que poderia trabalhar por você enquanto você dormia. E essa lacuna, esse silêncio sobre educação financeira dentro de casa, foi a primeira pedra no caminho que eventualmente levaria Rafael ao colapso. Na juventude, Rafael era inteligente, carismático, cheio de energia. Conseguiu uma vaga num curso de administração, numa faculdade particular, pagou com um financiamento estudantil que levaria anos para quitar e se formou convencido de que o mundo lhe devia uma oportunidade dourada. Arrumou emprego num banco, começou como assistente, foi promovido a analista, depois a supervisor, e aos 26 anos estava ganhando um salário que seus pais jamais viram em suas vidas. Foi exatamente aí que o problema começou a se aprofundar, porque Rafael havia aprendido a ganhar dinheiro, mas nunca havia aprendido o que fazer com ele. Com o primeiro aumento de salário, Rafael comprou um carro financiado. Com o segundo, trocou de apartamento para um mais caro, num bairro mais nobre, próximo ao trabalho e longe da realidade financeira que ele ainda não compreendia. Com o terceiro aumento, começou a sair mais, a jantar em restaurantes caros, a usar roupas de marca, a presentear a namorada com viagens internacionais que ele pagava parcelado no cartão de crédito, porque a parcela cabia no orçamento. Ele vivia aquilo que especialistas em finanças pessoais chamam de inflação do estilo de vida, o fenômeno silencioso e devastador, onde cada real a mais que você ganha é imediatamente consumido por um desejo a mais que você cria para si mesmo, sem nunca construir a menor base de segurança financeira. Aos 28 anos, Rafael ainda se achava bem de vida. O salário era alto, a aparência era de prosperidade,
Os amigos o admiravam, a família orgulhava-se dele. Por fora, tudo parecia perfeito. Por dentro, havia um abismo. Havia parcelas de carro, parcelas de cartão, parcelas de viagem, parcelas de eletrônicos, parcelas de móveis, parcelas de coisas que ele mal lembrava de ter comprado. Havia um apartamento caro que consumia 40% do seu salário líquido. Havia uma rotina de gastos que crescia todo mês como uma trepadeira que ninguém percebia enquanto ela subia pela parede, mas que um dia iria destruir a estrutura inteira. A destruição veio na forma de uma reunião de reestruturação corporativa. O banco onde Rafael trabalhava foi adquirido por um grupo financeiro maior, e no processo de fusão, centenas de postos de trabalho foram eliminados. Rafael foi um dos desligados. Recebeu uma indenização razoável, o suficiente para 6 meses de contas, e foi mandado embora numa quinta-feira chuvosa de julho com uma caixa de pertences e uma sensação de que o chão havia sumido de sob seus pés. Ele não entrou em pânico imediatamente. No começo, havia a confiança de quem acredita que boas oportunidades aparecem para quem tem currículo sólido. Ele mandou currículos, foi a entrevistas, recusou algumas propostas porque o salário oferecido era menor do que o que ele estava acostumado. Esperou por uma oferta mais generosa que demorava a chegar. Enquanto isso, a indenização foi diminuindo. Os cartões continuavam sendo usados. O aluguel continuava sendo pago. A vida continuava no mesmo ritmo, como se nada houvesse mudado, como se a realidade não estivesse enviando sinais cada vez mais urgentes de que algo precisava mudar drasticamente. 6 meses se tornaram 8. 8 se tornaram 12. Rafael deu entrada num novo emprego, mas numa empresa menor, com salário menor, e a diferença entre o que ganhava e o que gastava havia criado um buraco que só crescia. Começou a pagar o mínimo do cartão de crédito, que é a porta de entrada para o inferno financeiro, porque os juros do rotativo no Brasil são literalmente os maiores do mundo e fazem uma dívida pequena se multiplicar numa velocidade que desafia a compreensão humana. Uma dívida de R$ 5.000 no rotativo do cartão pode se transformar em 10.000 em menos de um ano, sem que você adicione uma única compra nova. Rafael adicionou muitas compras novas. Aos 32 anos, quando nossa história começa de verdade, Rafael havia perdido o apartamento caro porque não conseguia mais pagar o aluguel. Estava morando num quarto de pensão, num bairro distante do centro, dividindo o banheiro com outros 4 inquilinos, comendo arroz e feijão todos os dias, porque era o que cabia no orçamento. Seu nome estava no Serasa. Seu carro, o mesmo que havia sido um símbolo de ascensão anos antes, estava quebrado na rua porque ele não tinha dinheiro para consertar. Seus amigos haviam sumido gradualmente, como acontece quando você não tem mais dinheiro para sair, para pagar a conta, para aparecer nas festas com a garrafa de uísque que todos esperavam que você trouxesse. Sua namorada havia terminado o relacionamento 6 meses antes, com palavras que ainda doíam, dizendo que ele havia mudado, que ela não reconhecia mais o homem animado e confiante que havia conhecido. Ele mesmo não reconhecia mais esse homem. Esse homem havia sumido junto com o salário, junto com o status, junto com a ilusão de que prosperar era uma questão de quanto você ganhava e não de quanto você guardava. A noite em que tudo mudou foi uma noite como qualquer outra, ou pelo menos começou assim. Era uma segunda-feira, início de novembro, calor sufocante na pequena cidade do interior de São Paulo, onde Rafael havia voltado a morar para ficar perto dos pais. Ele estava deitado no quarto dos fundos da casa dos pais, o mesmo quarto onde havia dormido dos 5 aos 18 anos, olhando para o teto com aquela sensação familiar de vazio e vergonha misturados. Seu pai havia feito um comentário durante o jantar, não maldoso, pelo contrário, cheio de preocupação genuína, dizendo que precisavam conversar sobre as contas da casa
porque ele estava se aproximando da aposentadoria e as coisas ficariam mais apertadas. Rafael havia sentido aquele comentário como uma faca no estômago. Não porque seu pai fosse cruel, mas porque ele havia chegado aos 32 anos sendo um fardo para os mesmos pais que havia jurado na colação de grau que iria sustentar um dia. Naquela noite, incapaz de dormir, Rafael pegou o celular com a intenção de rolar o feed de notícias, como fazia sempre que a ansiedade não o deixava dormir. Mas o algoritmo, naquela noite específica, decidiu mostrar algo diferente. Apareceu no feed um vídeo de um homem que Rafael nunca havia visto antes. Um homem comum, sem aquela aparência polida de guru motivacional, sentado numa cadeira simples, na frente de uma câmera simples, falando sobre um hábito que havia transformado completamente sua relação com o dinheiro. Rafael rolou o dedo para passar, como fazia com a maioria dos conteúdos, mas algo o fez parar. Talvez fosse o título, que dizia simplesmente "O hábito que me tirou da falência". Talvez fosse o rosto cansado do homem, que parecia ter carregado o mesmo peso que Rafael carregava. Talvez fosse o momento. Às vezes, o momento certo é tudo. Rafael assistiu ao vídeo inteiro. Depois, assistiu de novo. Depois ficou acordado até às 3 da manhã, pesquisando tudo que conseguia encontrar sobre o assunto. O hábito que o homem descrevia no vídeo não era nada glamuroso. Não era nada que Hollywood transformaria em cena dramática de filme de superação. Era simplesmente o hábito de escrever. Escrever cada centavo que entrava e cada centavo que saía. Todo dia, sem exceção, sem preguiça, sem dia de folga. Não numa planilha complicada, não num aplicativo sofisticado, não com categorias detalhadas e gráficos coloridos. Apenas numa caderneta simples, com caneta, à mão, todo dia antes de dormir. Quanto entrou hoje? Quanto saiu hoje? Para onde foi? Como você se sentiu ao gastar? O que aquele gasto representava para você? Era quase mais um diário emocional do que um controle financeiro. E era exatamente isso que o tornava revolucionário para quem nunca havia conseguido manter uma planilha por mais de 2 semanas. Rafael comprou uma caderneta no dia seguinte. Custou R$ 2,50 numa papelaria perto de casa. Ele lembra até hoje do valor porque foi um dos primeiros lançamentos que fez naquela caderneta. R$ 2,50, caderneta para controle financeiro. Pode parecer irônico gastar dinheiro para começar a controlar dinheiro, mas esse pequeno gesto, esse ato físico de entrar numa papelaria e escolher uma caderneta, foi o primeiro movimento concreto que Rafael havia feito em direção a uma mudança real em anos. Havia algo de sagrado naquele gesto simples, como se ao comprar aquela caderneta ele estivesse assinando um contrato consigo mesmo. Naquela primeira noite, Rafael se sentou à mesa da cozinha depois que seus pais foram dormir e abriu a caderneta na primeira página. Escreveu a data no topo. Escreveu cada gasto que havia feito naquele dia. Foi um exercício doloroso, porque pela primeira vez em anos ele estava olhando para a realidade sem filtros, sem as anestesias do lifestyle que havia mantido por tanto tempo, sem a distância confortável que a negação proporciona. Ele havia gastado dinheiro em coisas que mal recordava. Havia comprado um salgado que não precisava. Havia recarregado crédito no celular de forma impulsiva. Havia pagado uma taxa bancária que nem sabia que existia. Pequenos valores, todos eles, mas somados representavam uma parcela significativa do pouco dinheiro que entrava. O mais revelador não foi o que ele havia gasto, mas como ele havia se sentido ao gastar. O homem do vídeo havia insistido nessa parte. Escreva não apenas o valor, mas a emoção. Rafael fez isso religiosamente, e o que emergiu foi um padrão aterrorizante. Ele gastava quando estava ansioso, gastava quando estava entediado, gastava quando sentia vergonha de alguma situação social, gastava quando queria se punir e quando queria se recompensar.
o que significa que ele gastava em praticamente qualquer estado emocional que experimentasse. O dinheiro havia se tornado uma resposta automática para emoções, uma muleta que ele usava sem perceber, e a caderneta estava revelando isso com uma clareza brutal. Durante as primeiras 2 semanas, Rafael não mudou nada além do hábito de escrever. O homem do vídeo havia dito algo fundamental. Não tente mudar tudo de uma vez, porque você vai falhar e desistir. Apenas observe. Apenas registre. Deixe que a consciência faça seu trabalho antes de tentar impor mudanças. Rafael seguiu esse conselho à risca, e foi uma das decisões mais difíceis que já tomou, porque em cada página da caderneta ele via desperdícios gritantes que queriam imediatamente ser corrigidos. E a disciplina de apenas observar sem agir requeria um autocontrole que ele precisou cultivar ativamente. Na 3ª semana, algo aconteceu que ele não esperava. Ele começou a hesitar antes de gastar. Não porque havia criado regras para si mesmo, não porque havia colocado limite nos cartões, não porque alguém estava monitorando o que ele fazia, mas porque seu cérebro havia internalizado que aquele gasto teria que ser escrito naquela noite. Teria que ser confrontado, teria que ser sentido outra vez, agora no papel, agora no silêncio da cozinha com a luz acesa e a caneta na mão. E em alguns momentos, essa perspectiva era suficiente para ele colocar o produto de volta na prateleira, para ele ignorar a notificação do aplicativo de delivery, para ele passar direto pelo café que sempre comprava sem pensar 2 vezes. O psicólogo comportamental Daniel Kahneman descreveu 2 sistemas de pensamento: o sistema rápido, automático, emocional, que toma a maioria das nossas decisões do dia a dia sem que percebamos, e o sistema lento, deliberado, racional, que entra em ação quando paramos para pensar de verdade. A maioria dos gastos desnecessários acontece no sistema rápido. Você vê, quer, compra, sem nenhum momento de pausa entre o impulso e a ação. O hábito da caderneta havia criado, sem que Rafael soubesse nada sobre Kahneman ou sobre sistemas cognitivos, um mecanismo natural de ativação do sistema lento. A perspectiva de ter que escrever o gasto à noite colocava um pequeno obstáculo entre o impulso e a ação, e esse pequeno obstáculo era suficiente para que a razão tivesse a chance de participar da decisão. No primeiro mês completo com a caderneta, Rafael havia economizado sem fazer nenhum sacrifício dramático, sem cortar nada que considerasse essencial, simplesmente pela maior consciência de seus gastos. Quase R$ 300 que antes evaporavam em pequenas despesas invisíveis. R$ 300 podem parecer pouco, mas para quem havia chegado a um ponto onde não tinha nada guardado, onde a conta bancária ficava negativa antes do fim do mês, R$ 300 eram uma revolução psicológica completa. Eram a prova de que era possível, de que ele tinha capacidade, de que a situação não era imutável. Rafael começou a ler. Esse foi o segundo hábito que emergiu naturalmente do primeiro, porque a caderneta havia aberto sua mente para perguntas que precisavam de respostas. Ele leu livros sobre finanças pessoais que estavam disponíveis gratuitamente para empréstimo na biblioteca municipal a 3 quadras da casa dos pais. Leu Pai Rico, Pai Pobre, que mudou completamente sua forma de pensar sobre ativos e passivos. Leu O Homem Mais Rico da Babilônia, que com parábolas simples ambientadas em tempos antigos, explicava princípios financeiros que são eternamente válidos. Leu Os Segredos da Mente Milionária, que o forçou a confrontar as crenças limitantes sobre dinheiro que havia absorvido ao longo da vida sem perceber. Cada livro abria uma janela que ele nunca havia olhado antes, e a paisagem do outro lado dessas janelas era simultaneamente libertadora e perturbadora, porque mostrava o quanto ele havia desperdiçado em anos de inconsciência financeira.
Com 3 meses de caderneta, Rafael conseguiu um emprego numa pequena empresa de consultoria financeira, não como consultor ainda, mas como assistente administrativo. O salário era modesto, longe do que havia ganhado no banco anos antes. Mas Rafael havia feito algo que nunca havia feito antes na vida. Havia ajustado suas expectativas à sua realidade, em vez de tentar ajustar sua realidade às suas expectativas infladas. Ele chegou para a entrevista sem o terno caro, sem o carro importado, sem a aura artificial de sucesso que havia cultivado por tanto tempo. Chegou como ele mesmo, um homem que havia cometido erros sérios, que estava aprendendo com eles, que estava disposto a trabalhar duro e começar de onde fosse necessário. O dono da empresa, um homem chamado Augusto, que havia construído sua fortuna, saindo literalmente do zero, percebeu algo em Rafael que talvez Rafael ainda não percebesse completamente em si mesmo. Havia nos olhos dele a fome de quem realmente aprendeu. Não a fome performática de quem quer impressionar em entrevista, mas a fome genuína de quem passou por fogo real e saiu do outro lado transformado. Augusto havia visto esse olhar antes. Havia sido esse olhar anos atrás. Contratou Rafael na hora. Nos primeiros 6 meses naquele emprego, Rafael trabalhou mais do que havia trabalhado em qualquer período da vida. Chegava cedo, ficava até tarde, fazia perguntas, aprendia tudo o que podia observar sobre como aquela empresa operava, sobre como os consultores pensavam, sobre como os clientes mais bem-sucedidos haviam construído sua segurança financeira. E todas as noites, sem falhar uma única vez, abria a caderneta e registrava. A caderneta havia crescido com ele. Já não era mais apenas um registro de gastos, era também um diário de aprendizados, de metas, de reflexões sobre dinheiro e sobre vida. Era o lugar onde Rafael conversava consigo mesmo com uma honestidade que não conseguia ter em nenhum outro espaço. Augusto começou a notar o trabalho de Rafael, começou a delegar tarefas mais complexas, começou a incluí-lo em reuniões com clientes. E numa dessas reuniões, com um cliente que havia acumulado dívidas de uma forma assustadoramente similar à de Rafael anos antes, Rafael fez algo inesperado. Pediu permissão para falar, olhou para o cliente nos olhos e contou sua própria história. Sem rodeios, sem vergonha, sem o verniz de profissionalismo que às vezes impede que a verdade chegue onde precisa chegar. Contou sobre os cartões, sobre o apartamento perdido, sobre o quarto na pensão, sobre a caderneta de R$2,50 que havia mudado tudo. O cliente ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse que era a primeira vez que alguém no mundo financeiro havia falado com ele como ser humano. Augusto chamou Rafael em sua sala no dia seguinte e fez uma proposta. Seria promovido a consultor júnior, com aumento de salário e participação em comissões. A condição era que ele criasse uma metodologia baseada em sua própria experiência, um programa simples e acessível, que pudesse ser oferecido a clientes que estavam começando do zero, que não tinham sofisticação financeira, que precisavam de um ponto de partida humano antes de falar em investimentos e carteiras diversificadas. Rafael passou 3 semanas desenvolvendo esse programa, mergulhado em notas da caderneta, em lembranças de sua própria jornada, em tudo que havia aprendido nos livros e nas conversas com Augusto. O programa que emergiu era radical na sua simplicidade. Começava com a caderneta. O programa foi um sucesso imediato. Clientes que haviam passado por consultores anteriores, sem conseguir mudar comportamentos financeiros, começaram a apresentar resultados em semanas, não em meses. Não porque Rafael fosse um gênio financeiro, mas porque ele entendia visceralmente o que era estar do lado de lá da mesa, afogado em dívidas e vergonha, precisando de alguém que falasse sobre dinheiro sem julgamento, com clareza, com a compaixão de quem conhece o caminho de volta, porque percorreu ele próprio cada centímetro desse caminho no escuro.
O dinheiro que Rafael estava ganhando agora era reinvestido com uma consciência que antes era impossível para ele. Cada real que entrava tinha destino antes de chegar na conta. Uma parte para quitar as dívidas antigas, começando pelas menores, para construir momentum psicológico. Uma parte para uma reserva de emergência que ele havia prometido a si mesmo que nunca mais deixaria de ter. Uma parte para investimentos simples, conservadores, começando com o Tesouro Direto porque era acessível, seguro e suficiente para quem está apenas começando. A caderneta registrava tudo isso com a mesma fidelidade que havia registrado os gastos impulsivos nos tempos sombrios. Ela havia se tornado um companheiro de viagem, não apenas um instrumento de controle. Em 2 anos trabalhando com Augusto, Rafael havia quitado 60% de suas dívidas. Em 3 anos, estava com o nome limpo pela primeira vez desde os 28 anos. A sensação de ver o nome sair do Serasa não se compara a nenhuma compra que ele jamais havia feito, a nenhum item de luxo que havia ostentado, a nenhuma viagem parcelada que havia tentado disfarçar de realização. Era real, era sólido, era dele. Ao completar 4 anos de caderneta, Rafael foi convidado por Augusto para se tornar sócio minoritário da consultoria. A empresa havia crescido significativamente, em parte pelo programa que Rafael havia desenvolvido, e Augusto queria reconhecer essa contribuição de uma forma que fosse além de salário. Rafael aceitou, mas antes de assinar qualquer contrato, voltou para a casa dos pais, sentou com o pai e a mãe na mesma mesa da cozinha onde havia aberto a caderneta pela primeira vez, e explicou com detalhes o que estava acontecendo. Não para pedir aprovação, mas porque havia aprendido que transparência financeira começa em casa, começa com as pessoas que amamos, começa com a coragem de falar sobre dinheiro sem vergonha e sem segredo. Seu pai ficou em silêncio por muito tempo. Depois disse uma coisa que Rafael jamais esqueceu. Disse que havia trabalhado 40 anos sem nunca entender dinheiro do jeito que o filho estava explicando, e que parte de si mesmo sentia que havia falhado em não ter ensinado essas coisas antes. Rafael pegou a mão do pai e disse que não havia falha nenhuma, porque ninguém ensina o que não sabe e que a missão de agora era que eles aprendessem juntos. Abriu a caderneta e passou 2 horas ensinando ao pai os princípios básicos que havia aprendido. Foi a conversa mais importante que pai e filho já haviam tido, mais importante do que qualquer conversa sobre futebol ou política ou qualquer outro assunto que preencheu os jantares de uma vida inteira. Hoje, Rafael tem 38 anos. A consultoria da qual é sócio atende mais de 300 clientes. Ele tem uma reserva de emergência equivalente a 12 meses de despesas, coisa que teria soado como ficção científica 6 anos atrás. Tem investimentos diversificados que trabalham por ele enquanto ele dorme. Uma ironia que não passa despercebida para quem passou anos trabalhando furiosamente apenas para ver o dinheiro evaporar. Tem um apartamento próprio, não de luxo, não de ostentação, mas seu. Pago sem pressa nem ansiedade, com a clareza de quem comprou um ativo com consciência e não um símbolo de status com medo. Tem uma vida que não precisa ser escondida, não precisa ser exagerada nas redes sociais, não precisa impressionar ninguém porque está construída sobre alicerces reais. Mas o que Rafael mais valoriza, o que ele menciona em toda entrevista que concede, em toda palestra que faz, em toda conversa que tem com clientes que chegam até ele carregando a mesma dívida e a mesma vergonha que ele carregou, é a caderneta. Não aquela caderneta específica que se encheu e precisou ser substituída por outra, que foi substituída por outra, que hoje são 15 cadernetas guardadas numa prateleira do escritório como um arquivo vivo de uma transformação real. Mas o hábito,
O simples, humilde, poderoso hábito de parar no fim do dia, pegar uma caneta, abrir uma página em branco e ter uma conversa honesta consigo mesmo sobre dinheiro, sobre emoções, sobre prioridades, sobre a vida que você está construindo ou destruindo, uma decisão financeira de cada vez. Rafael costuma dizer que a caderneta não é um instrumento financeiro, é um instrumento de autoconhecimento. É a ferramenta que o forçou a se olhar no espelho sem filtro, sem desculpa, sem a anestesia confortável da negação. E foi exatamente por isso que funcionou quando planilhas não funcionaram, quando aplicativos não funcionaram, quando promessas de virada de ano não funcionaram. Porque exigiu honestidade, e a honestidade, ainda que dolorosa no começo, é o único fundamento sobre o qual qualquer transformação real pode ser construída. A jornada de Rafael Mendes não foi uma linha reta. Teve recaídas, teve momentos de dúvida, teve noites em que a vergonha do passado voltava com força e a voz interna que dizia que era tarde demais falava mais alto do que qualquer esperança. Teve um mês, no segundo ano, em que ele chegou a fechar a caderneta por 2 semanas, porque a realidade registrada nela estava pesada demais para encarar. Mas ele voltou, sempre voltou, porque havia aprendido que a diferença entre as pessoas que transformam suas vidas e as que ficam paradas não está na ausência de quedas, mas na decisão de levantar depois de cada uma delas, pegar a caneta, abrir a página e começar mais uma vez. Se você está lendo essa história agora e reconhece em Rafael alguma parte de si mesmo, se você reconhece a ansiedade das contas, a vergonha das dívidas, a sensação de que a vida financeira é um labirinto sem saída, então saiba que o recado mais importante desta história não está nos números que Rafael acumulou. Não está no título de sócio, nem na reserva de emergência, nem nos investimentos. Está na caderneta de R$2,50. Está na decisão tomada, numa noite de insônia, de parar de fugir da própria vida financeira e começar, com a mais simples das ferramentas, o ato de olhar para ela de frente. A riqueza verdadeira, aquela que nenhuma crise pode destruir, nenhum banco pode confiscar, nenhuma demissão pode apagar, começa sempre com consciência. E a consciência começa com a coragem de ver o que é real, escrever o que é verdadeiro e dar o primeiro passo, por menor que seja, na direção de quem você realmente quer ser. Essa é a jornada da prosperidade. E ela começa hoje, começa agora, começa com você.